Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Inteligência Artificial. Nessa aula, mergulharemos nas métricas de análise de IA. Esses elementos são vitais para entender e melhorar o desempenho dos nossos modelos. É importante para definir se nosso modelo é bom ou ruim. Vem comigo! Tudo na IA deve ser metrificado, deve ser medido para podermos distanciar ao máximo a falácia mágica e tornar os algoritmos mais palpáveis e controláveis. As métricas são essenciais porque oferecem uma avaliação quantitativa do desempenho do modelo. Assim como um boletim reflete o desempenho acadêmico, as métricas atuam como indicadores do quão eficaz é um modelo de IA em suas previsões, classificações ou agrupamentos. Nessa aula, nós vamos ver as principais métricas utilizadas como base para modelos de aprendizado de máquina. A primeira e mais comum é a acurácia. Ela mede a proporção de previsões corretas no total de casos, ou seja, ela mede o quanto o meu modelo acerta em relação a todos os casos. Enquanto intuitiva, a acurácia pode não ser confiável em dados desbalanceados, onde a prevalência de uma classe sobre a outra pode distorcer a percepção de desempenho do modelo. Isso é, se meu conjunto de dados de fotos de gatos e cachorros tiver 80% de fotos de gatos e 20% de cachorros, é provável que a acurácia seja perto de 80%, porque o algoritmo vai priorizar acertar o rótulo de gatos por conta da sua quantidade. Para superar limitações de acurácia e obter uma compreensão mais precisa, é preciso introduzir novos conceitos. Vamos lá. Primeiro, verdadeiros positivos, ou VP, casos positivos corretamente identificados. Temos os verdadeiros negativos, ou VN, casos negativos corretamente identificados. Temos os falsos positivos, FP, casos negativos incorretamente identificados como positivos. E falsos negativos, FN, são casos positivos incorretamente identificados como negativos. Esses termos são fundamentais para calcular métricas mais detalhadas. São elas: a precisão, que mede quanto dos itens classificados como positivos, quantos são verdadeiramente positivos. Ela é dada por VP sobre VP mais FP. O recall, ou sensibilidade, mede o quanto de todos os itens positivos verdadeiros, quantos o modelo identificou. Ela é dada por VP sobre VP mais FN. E por fim temos o F1 Score, que é a medida harmônica da precisão e do recall, equilibrando ambas. É particularmente útil quando você precisa de um equilíbrio entre a precisão e a sensibilidade. A F1 Score é uma métrica eficiente, principalmente porque ela harmoniza entre essas duas outras métricas. Essas métricas, por muitas vezes, têm uma relação inversa. Melhorar uma pode frequentemente resultar na redução da outra. Então, equilibrar as duas deve ser um resultado positivo sobre o modelo. Por isso, a F1 Score fornece um único valor, que ajuda a equilibrar e entender o trade-off entre essas duas métricas. O F1 Score é dado pela média harmônica. F1 igual a 2 vezes a precisão vezes recall sobre a precisão mais recall. Em conjuntos de dados onde uma classe é muito mais frequente do que outra, por exemplo, na detecção de doenças raras, a precisão ou o recall sozinhos podem não dar uma imagem verdadeira do desempenho do modelo. Já o F1 Score oferece uma visão mais realista em tais cenários. O F1 Score é a medida harmônica e não é uma medida aritmética. Isso significa que F1 Score só é alta se ambos, precisão e recall, forem altos. Uma média harmônica tende a ser mais baixa do que uma média aritmética, penalizando assim os desempenhos extremos, quando uma das métricas é muito baixa, por exemplo. O F1 Score é amplamente utilizado como uma métrica-chave para avaliar o desempenho de modelos de classificação, especialmente em casos onde tanto os falsos positivos quanto os falsos negativos têm consequências significativas no nosso resultado, ou quando os dados são desbalanceados. Ao se concentrar no equilíbrio entre precisão e recall, o F1 Score ajuda a garantir que o modelo não esteja excessivamente enviesado
em favor de uma dessas métricas à custa da outra. Para ilustrar a aplicação dessas métricas, considere um sistema de filtragens de e-mail, os spams. No conjunto de dados temos identificados para um e-mail uma coluna que mostra qual o seu rótulo, isto é, se é um spam ou não, e na última coluna temos uma classificação de um modelo de IA hipotético. Essa coluna seria normalmente preenchida depois da execução de um modelo de IA. Nós vamos implementar essas métricas que eu falei anteriormente e mostradas até aqui, e vamos ver como elas funcionam. Vem para o código comigo. Para testar as nossas primeiras métricas, nós vamos utilizar um dataset do Kaggle e usar um pequeno modelo de inteligência artificial para classificar. Então vamos lá. Para isso nós vamos fazer import Kaggle Hub. Isso vai nos permitir baixar o dataset. Então path igual a Kaggle Hub ponto dataset download. E ele vem do próprio repositório do Kaggle. No sentido de eu criar um classificador para esse dataset, nós vamos utilizar o Panda e a biblioteca OS para transformar os dados que estão no disco em um dataset. Então, files igual a s.list de dentro do caminho path. Então, um print aqui, ele vai mostrar os nossos arquivos que estão nesse diretório, apenas um CSV. Para transformar isso em dataset, vamos chamar de df igual a pd.read csv e importar o dataset. Uma coluna que é um index, o label, se é ou não um spam, o assunto do texto e um rótulo numérico para esse dataset. Em seguida, nós vamos criar um pequeno classificador. Entretanto, eu vou abrir um parêntese aqui. Aqui nós temos dados em texto, ok? E inteligência artificial ou mesmo o computador não entende texto. Nós vamos precisar transformar esse texto em um número. Claro, nós vamos ter uma trilha específica dentro do nosso canal para avaliar processamento de linguagem natural. Mas, dito esse parêntese, vamos utilizar um modelo de representação textual baseado em frequência, o TF-DF. Dentro do scikit-learn já temos esse modelo. Então, vamos utilizar feature extraction.text import TF e DF vectorizer. Também vamos utilizar do scikit-learn o nosso model selection. Import training test split. E o nosso modelo de classificação vai ser um bem simples e um bem ingênuo, o naive Bayes. From sklearn.naive Bayes import multinominal naive Bayes. E por fim, vamos importar as nossas métricas sklearn, métricas importando a acurácia, e o classification report, que aqui dentro dessa biblioteca nós temos todos as métricas que nós já encontramos. Para transformar um texto em um dado vetorizado, nós vamos utilizar o TF-IDF vectorizer, que vai ser um TF-IDF vectorizer. Pronto. Agora nós temos x, e temos y. Vamos agora separar os nossos dados em xtraining, xtest, ytrain, ytest, passando os nossos x e y. Só para critério de desencargo de consciência, vamos dar uma olhada nos shapes. Olha só, 3.600 dados para treino, 1.152 para teste. Vale ressaltar que aqui eu não estou garantindo a separação equitativa dos rótulos. Então, para deixar tudo muito bem acurado, eu deveria estar usando um kfold ou um stratified kfold, que está no vídeo pinado aqui da nossa trilha. Vamos agora treinar o nosso modelo. Como é que treina? Model igual a multi. É um treinamento bem simples também.
Então, o treinamento foi completado. Lembrem-se como nós avaliamos no modelo. Vamos utilizar o YPRED. Por quê, pessoal? A gente já sabe o que é cada um dos rótulos do nosso X-teste. A gente já separou esses dados aqui em Y-teste. Nosso objetivo é comparar Y-teste com o YPRED. Executando, temos agora o YPRED. Para calcular tudo, a acurácia vai ser definida como igual a Accuracy Score, passando Y-teste e YPRED. 94,90% de acurácia o nosso modelo atingiu. E qual seria o nosso F1 Score, nosso Precision, o nosso Recall? Vamos dar uma olhada? Para isso nós temos Report igual a Classification Report. Olha só, para deixar bem formatado, print. Nossa Precision foi de 97% para a classe 0 e 89% para a classe 1. A classe 1 representa que um e-mail é um spam. E a classe 0 quer dizer que o nosso e-mail não é um spam. Então, nosso modelo foi muito preciso ao determinar a classe quando não é spam. O recall, ou seja, a sensibilidade do nosso modelo, ele foi muito sensível tanto para a classe 0 quanto para a classe 1. A F1 Score, que é a média harmônica entre o Precision e o Recall, deu 96% para a classe 0 e 91% para a classe 1. E aqui está a comparação. Olha só, a classe 0 foi muito mais fácil definir a precisão, o Recall e a F1 Score do que a classe Spam. Ainda assim, o modelo foi o suficientemente bom para prever nos dois casos. Além dessas métricas, temos o loss, que é a perda, uma métrica que quantifica a diferença entre as previsões do modelo e os valores reais, oferecendo um insight sobre o erro do modelo durante o treinamento. Nós temos outra, o Silhouette. Ela é específica para avaliação de algoritmos de agrupamento. Essa métrica considera quão semelhante um objeto é ao seu próprio grupo, ao seu próprio cluster, comparado aos outros clusters. Entender e aplicar essas métricas é crucial para qualquer um no campo da IA. Elas não apenas iluminam o desempenho atual do modelo, mas também guiam as melhorias necessárias para alcançar sistemas mais precisos e confiáveis. Vale lembrar ainda que essas métricas não devem ser aplicadas isoladamente, ou sem nenhum critério. O uso de técnicas de treino, validação e teste, ou cross-validation, é fundamental para o sucesso de um projeto de inteligência artificial. Na verdade, essas métricas, em conjunto com a validação cruzada, é uma prática robusta para avaliar o desempenho desses modelos de aprendizado de máquina. Relembrando que a validação cruzada envolve a divisão do conjunto de dados em K partes iguais, ou folds. Em cada interação de validação cruzada, é feito o seguinte: um fold é reservado como conjunto de teste e os K-1 folds restantes são usados como conjunto de treinamento. O modelo então é treinado nos dados de treinamento e avaliado nos dados de teste. Esse processo é repetido K vezes, cada vez com um fold diferente como conjunto de teste, oferecendo uma estimativa mais confiável do desempenho do modelo. Em cada interação da validação cruzada, após o modelo ser treinado e testado, você calcula a métrica desejada, por exemplo, o F1 Score, para o conjunto de testes daquela interação. Após todas as interações da validação cruzada, você terá um conjunto de valores de métricas, uma para cada fold, usado no teste, por exemplo. A média e possivelmente o desvio padrão desses valores é então calculada para fornecer uma estimativa agregada e robusta do desempenho do modelo. Calcular o desvio padrão desse conjunto de resultados é importante por várias razões. Primeiro, o desvio padrão é uma medida de quantidade de variação ou dispersão dos valores em um conjunto de dados. No contexto de validação cruzada, ele indica quão consistentes são os resultados no modelo de iteração para iteração. Além disso,
Um desvio padrão baixo nos resulta das métricas de um modelo, que implica que o modelo tem desempenho consistente, similar em todos os folds da validação cruzada. Isso sugere que o modelo é confiável e estável, ou seja, você pode esperar um desempenho semelhante em todos os dados vistos e não vistos. Ao encontrar um desvio padrão alto, pode ser um sinal de overfitting, indicando que o modelo se saiu muito bem em alguns folds, mas relativamente mal em outros. Talvez devido à memorização de características particulares de certos conjuntos de treinamento. Ao comparar modelos, um modelo com uma média de desempenho maior não é automaticamente o melhor escolhido se tiver um desvio padrão muito alto. Uma combinação de alta média de desempenho e baixo desvio padrão é geralmente preferível. Um desvio padrão significativo nas métricas de desempenho pode indicar a necessidade de mais dados de treinamento, ajuste de parâmetros ou uma reestruturação completa do próprio modelo para aumentar a estabilidade. O desvio padrão é uma métrica de estabilidade. Em algumas situações, o desvio padrão pode ajudar a identificar quando e por que o modelo se comporta de maneira anômala, de maneira estranha, permitindo uma investigação mais detalhada em certos tipos de dados ou características. Viram? Não é só abrir o Colab e sair codificando. Saber o que estamos encontrando, interpretá-lo e estar confiante no resultado é essencial para qualquer projeto de IA. Recomendo ainda, caso queira comparar modelos de IA, dê uma olhadinha em testes estatísticos como o Kruskal-Wallis e o ANOVA. Esses ambos são métodos estatísticos usados para determinar se há diferenças significativas entre as médias de dois ou mais grupos independentes, isto é, dois ou mais resultados de modelos. Desconfie daquele carinha de programação que diz: meu resultado do meu modelo dá 99% e acerta sempre. Sempre verifique se esse resultado está de acordo com as métricas utilizadas e com os padrões estatísticos previstos. Sempre pergunte: você fez cross-validation? Você fez teste estatístico? Porque é muito mais interessante um método que deu 80 ou 85% de validação no F1 Score ou na acurácia com o cross-validation do que um método que rodou uma vez e deu 99%. Pode ser que aí seja um cheirinho de overfitting. Até a próxima!